Um rabino ancião, daqueles que falam pouco e ensinam muito, me pegou pelos ombros um dia e me disse algo que levei anos para compreender completamente. Ele disse: quando um homem sente que a sua sorte secou de repente, que o que antes chegava sozinho agora não chega, mesmo que o procure com as duas mãos, não é que a vida o abandonou, é que alguém a levou, e há uma forma de recuperá-la. Uma forma antiga, silenciosa e exata, que os sábios guardaram durante gerações precisamente porque funciona. Naquele dia, esse rabino me ensinou um método ancestral para recuperar a sorte roubada, cortar o bloqueio que alguém colocou no seu caminho e restaurar o fluxo do bem que lhe pertence por direito próprio. O que você vai aprender hoje é exatamente isso. Se você sente que a sua sorte desapareceu sem explicação, que as coisas deixaram de fluir de um dia para o outro e que por mais que se esforce algo invisível, o freia exatamente quando está prestes a avançar, escreva agora mesmo nos comentários: minha sorte me pertence e hoje a recupero. Escreva com toda a convicção que você tem, porque essa declaração é o primeiro movimento em direção ao corte. E o corte começa aqui. Há uma sensação muito particular que tem as pessoas às quais roubaram a sorte. Não é uma sensação de tristeza exatamente, embora a tristeza chegue depois. É algo mais difícil de nomear. É aquela certeza incômoda, aquele desconforto que não tem palavras precisas de que algo não se encaixa, de que o mundo em que você está vivendo não é o mundo que deveria ser o seu. Você não é uma pessoa negativa. Isso você sabe. Não é preguiçosa, não é descuidada, não fica de braços cruzados esperando que as coisas caiam do céu. Você se levanta, se esforça, faz o que tem que fazer e um pouco mais. E mesmo assim, há algo invisível que freia tudo exatamente no momento em que você está prestes a avançar. Aquela oferta de emprego que parecia certa e que do nada se evaporou como se nunca tivesse existido. Aquele dinheiro que você estava esperando, que sempre demora um pouco mais, que chega pela metade ou que chega quando já não é suficiente para o que você precisava. Aquele relacionamento que ia bem, que tinha calor e presença e que de repente esfriou sem que você possa explicar o que aconteceu, sem briga, sem razão visível, como se alguém tivesse apagado uma chama que ardia sozinha. Essa sensação de que você joga com as mesmas cartas que todos, mas sempre perde, que trabalha o dobro e produz a metade, que quando algo parece que vai funcionar, aparece um obstáculo que não estava lá no dia anterior. E o mais doloroso não é a situação em si mesma, embora a situação doa. O mais doloroso é que você não entende por quê. Porque antes não era assim. Houve um tempo, e você se lembra disso mesmo que não o mencione com frequência, em que as coisas fluíam, em que as oportunidades chegavam, em que você sentia que a vida o acompanhava, que o vento soprava a seu favor, mesmo que fosse um vento suave, mesmo que não fosse extraordinário. E em algum momento isso mudou. Não houve um aviso. Não houve um sinal claro. Simplesmente, em algum ponto que você não consegue indicar com exatidão no calendário, algo mudou. E desde então, por mais que tente, algo o bloqueia. Pois bem, esse algo tem uma explicação na sabedoria dos antigos mestres, uma explicação que não é superstição nem fantasia, mas um conhecimento que as culturas mais antigas do mundo transmitiram durante milênios porque o observaram, o verificaram e o viram se repetir de geração em geração. Roubaram a sua sorte, e quase sempre a pessoa que o fez está mais perto do que você imagina. Nem sempre o fez com intenção consciente. Às vezes nem sabe que o fez, mas o efeito é o mesmo. Alguém a quem você contou suas conquistas, acreditando que era sua amiga. Alguém que sorria quando as coisas iam bem para você, mas por dentro ardia com algo que nem ela mesma queria reconhecer. Alguém que, sem que você soubesse, consciente ou inconscientemente, lançou sobre você uma energia de bloqueio tão densa, tão persistente,
que desde aquele momento tudo começou a se complicar. Os mestres que ensinaram esse conhecimento não o chamavam de maldição, não usavam palavras que assustassem, chamavam simplesmente de um peso que alguém colocou no seu caminho, e os pesos podem ser levantados, os bloqueios podem ser dissolvidos, os caminhos que alguém fechou podem ser abertos novamente, mas para isso é preciso saber como, e isso é exatamente o que você vai aprender hoje. Deixe-me contar o que aconteceu com Miriam. Miriam tem 54 anos e viveu a maior parte de sua vida adulta em uma cidade do interior, onde todo mundo se conhecia bem demais. Durante anos foi uma mulher a quem a vida respondia. Não tinha uma vida extraordinária, não era famosa nem rica, mas tinha algo que vale mais do que isso. Tinha um ritmo. As coisas chegavam quando precisava delas. As portas se abriam quando era hora. Sua pequena oficina de costura não a tornava milionária, mas lhe dava para viver com dignidade, para economizar um pouco a cada mês, para sentir que o trabalho tinha sentido. Tinha um relacionamento amoroso que era tranquilo e real, daqueles que não fazem barulho, mas sustentam. Tinha saúde, tinha paz. E tudo isso, sem que ela pudesse apontar um motivo concreto, começou a desmoronar no transcurso de poucos meses. A oficina começou a perder clientes, não de repente, mas aos poucos, daquela maneira que é quase mais cruel porque demora mais para se tornar evidente. As que tinham sido suas clientes mais fiéis durante anos começaram a espaçar suas visitas, a dar desculpas vagas, a desaparecer sem se despedir. Os novos pedidos que antes chegavam por indicação pararam de chegar. E Miriam fazia o mesmo que sempre havia feito. Trabalhava igual, tratava as clientes da mesma forma. A qualidade do seu trabalho não havia mudado, mas os resultados sim. Seu companheiro, um homem calado e constante que sempre havia sido sua âncora, começou a se distanciar de uma forma que Miriam não sabia como descrever. Não havia discussões, não havia cobranças, não havia um momento que pudesse apontar como o início do problema. Simplesmente a presença que antes preenchia o espaço começou a se tornar mais tênue, mais ausente, como se algo o fosse levando aos poucos. Miriam acordava de manhã com um peso no peito que não sabia nomear, aquela fadiga que não se tirava com o descanso, aquela tristeza sem motivo aparente que se instalou em sua vida como um hóspede que ninguém havia convidado e que não parecia ter intenção de ir embora. O mais devastador foi quando começou a duvidar de si mesma. Miriam, que sempre havia sido uma mulher segura de suas mãos e de seu critério, começou a se perguntar se talvez não fosse mais tão capaz como antes. Se talvez houvesse algo nela que falhava. Se talvez os anos lhe tivessem tirado algo que não ia recuperar. Essa dúvida, que se instalou em silêncio, foi o dano mais profundo, porque não vinha de fora, vinha de dentro. E isso fazia com que fosse muito mais difícil de identificar e combater. Foi naquele tempo de confusão e de peso que uma mulher mais velha do bairro, uma vizinha que havia vivido muito, e que tinha aquele tipo de olhar que vê o que os outros não veem, a chamou de lado uma tarde, pegou sua mão, olhou diretamente nos seus olhos e lhe disse com uma clareza que Miriam nunca esqueceria: "O que está acontecendo com você não é seu. Colocaram isso em você, e eu sei como tirar." Essa mulher mais velha lhe falou de um conhecimento antigo que havia chegado a ela através de sua própria família, transmitido de geração em geração com a sobriedade e a precisão de quem sabe que está guardando algo valioso. Explicou que a sorte não desaparece por conta própria, que quando alguém perde de repente esse fluxo natural das coisas boas, quando o antes e o depois são tão diferentes que não tem explicação lógica, há quase sempre uma causa externa, uma energia de bloqueio que alguém, com inveja ou sem querer, colocou no campo dessa pessoa, e que essa energia, se não for limpa conscientemente, pode ficar anos, pode ficar a vida toda. Mas há uma forma de limpá-la, uma forma que usa elementos que a própria natureza dotou de propriedades dissolventes,
purificadoras, restauradoras, uma forma que os sábios antigos desenvolveram não como magia nem como superstição, mas como um ato deliberado de restauração da ordem natural. Miriam ouviu com atenção. Preparou o que a vizinha lhe indicou. Fez com paciência, com fé, com aquela seriedade tranquila de quem sabe que está fazendo algo importante. E nos poucos dias seguintes começou a notar mudanças. Primeiro sutis, depois mais claras, depois inconfundíveis. Mas o que verdadeiramente marcou o ponto de inflexão na história de Miriam não foi apenas o ritual em si. Foi algo que essa mulher mais velha lhe disse quase no final de sua conversa, como quem compartilha um segredo que carrega guardado há muito tempo, uma condição, uma lei do fluxo que os mestres sempre conheceram e que muito poucos transmitem abertamente porque é simples até parecer insignificante, e, no entanto, é a diferença entre as pessoas que fazem esse tipo de trabalho e não veem resultados duradouros e as que o fazem uma única vez e sua vida muda para sempre. Esse segredo eu vou lhe contar, mas primeiro você precisa entender o elemento central deste ritual. Precisa entender de verdade o que é, o que significa e por que funciona. Porque quando entender, quando o vir com os olhos que corresponde vê-lo, não vai mais olhá-lo da mesma maneira. O elemento central deste ritual ancestral é o vinagre. E antes de explicar como usá-lo, antes de dar os passos do ritual, você precisa entender por que este líquido antigo, que você tem quase certamente na sua cozinha agora mesmo, tem o poder que tem. Porque isso não é superstição, nem tradição sem fundamento. Há uma razão profunda e concreta, e quando a conhecer, tudo o mais vai ganhar um sentido que não tinha antes. O vinagre é um dos elementos mais antigos que a humanidade conhece. Mais antigo do que a maioria dos remédios que hoje consideramos tradicionais. Os registros de seu uso remontam a milhares de anos antes de nossa era, em culturas que não se comunicavam entre si, que viviam em continentes distintos, que não compartilhavam língua nem costumes, e que, no entanto, chegaram todas à mesma conclusão. O vinagre dissolve o que não deveria estar, o que ficou estagnado, o que se corrompeu, o que se endureceu quando deveria fluir. Os mestres da antiguidade que transmitiram esse conhecimento não o explicavam em termos que hoje usaríamos. Não falavam de campos energéticos nem de frequências vibratórias. Falavam do que observavam. E o que observavam era que o vinagre, esse líquido azedo que nasce da fermentação e da transformação, tem uma propriedade que nenhum outro elemento da natureza possui da mesma maneira. Dissolve sem destruir, corta sem violência, limpa sem apagar. O vinagre nasce de uma transformação profunda, nasce do vinho, que por sua vez nasceu da fruta, da videira, do sol e da terra. E quando o vinho se converte em vinagre, não morre, se transforma em algo mais poderoso, em algo que já não pode se corromper mais porque já passou por esse processo. Os sábios que observaram essa transformação entenderam que o vinagre carrega em si mesmo a memória dessa passagem. Carrega a sabedoria do que sobreviveu à fermentação e saiu do outro lado convertido em algo útil. E essa qualidade, essa capacidade de passar pela transformação e sair mais forte, é exatamente o que você precisa quando alguém bloqueou a sua sorte. Mas há algo mais. O vinagre tem uma propriedade que os antigos reconheceram com especial clareza. Corta a inveja. Não metaforicamente, no sentido mais concreto e operativo que o conhecimento ancestral pode oferecer. Quando a energia da inveja, esse bloqueio denso e persistente que alguém colocou no seu caminho, entra em contato com a natureza do vinagre, não pode se manter. Se dissolve, se rompe, se neutraliza. Os mestres que transmitiram esse conhecimento o repetiam de geração em geração porque o viram funcionar, o observaram, o comprovaram, o confirmaram durante séculos e séculos de prática.
E além de sua propriedade para dissolver bloqueios e cortar energias de inveja, o vinagre tem uma ação purificadora que atua em um nível que os ingredientes físicos sozinhos não podem alcançar. Atua sobre o campo invisível que rodeia cada pessoa, sobre esse espaço que não se vê, mas que se sente. Esse espaço, que quando está limpo e livre, permite que as coisas fluam, que as oportunidades cheguem, que a sorte opere com naturalidade e que quando está bloqueado, quando alguém colocou sobre ele uma energia pesada e densa, faz exatamente o que você tem experimentado. Freia tudo, retarda tudo, faz com que o esforço renda a metade do que deveria. O vinagre, quando usado com intenção e com o conhecimento adequado, atua como um dissolvente dessa camada de bloqueio. O que é seu, o que lhe pertence, o que deveria estar chegando a você e que alguém desviou, começa a encontrar novamente o caminho, não de repente, não em um instante, mas da maneira em que funciona a restauração real, primeiro como uma leveza, depois como um sinal, depois como um fluxo que se retoma e que, se o acompanhar bem, não volta a ser interrompido. Para preparar este ritual, você vai precisar do vinagre que tem em casa. Pode ser vinagre branco de mesa ou vinagre de maçã. Ambos funcionam. Ambos têm a propriedade que você precisa. Se tiver os dois, use o de maçã. Mas se tiver apenas o branco, ele é suficiente. Não precisa comprar nada especial. Este é um conhecimento que os antigos desenharam para ser acessível, para que não dependesse de ingredientes difíceis de encontrar, nem de ferramentas que apenas alguns podiam ter. O que você precisa, você já tem. Você vai precisar também de um frasco ou recipiente de vidro limpo. Pode ser qualquer frasco que você tenha em casa, daqueles que usa para conservas ou geleias. O importante é que seja de vidro e que esteja limpo. O vidro é transparente, não absorve energias, não retém resíduos do passado. É o recipiente ideal para este trabalho. Antes de começar, lave o frasco com água e um pouco do próprio vinagre. Deixe secar completamente. Essa limpeza inicial não é um passo decorativo, é o começo do ritual. É a primeira declaração de que você está preparando um espaço limpo para um trabalho limpo. Quando o frasco estiver seco, encha-o até 3/4 com vinagre. Enquanto despeja o vinagre, faça-o devagar, com atenção. Você não está simplesmente enchendo um frasco. Está começando um ato consciente de restauração. Observe o líquido enquanto cai. Escute o som que faz. Sinta o cheiro que sobe. Esse cheiro azedo, penetrante, que não pede permissão para se fazer presente, é o cheiro de algo que dissolve. Os mestres diziam que esse aroma já é em si mesmo uma ação. Já quando você o percebe, algo no seu campo energético começa a se mover. Quando tiver despejado o vinagre, pegue o frasco com ambas as mãos e feche os olhos. Fique quieta um momento. Não precisa de muito tempo. Apenas o suficiente para que sua mente se acalme e sua intenção se torne clara. Respire. E então, em voz baixa ou apenas em sua mente, diga estas palavras ou palavras parecidas que venham de você com naturalidade. Este vinagre carrega minha intenção. Dissolve todo bloqueio que alguém colocou no meu caminho. Corta toda inveja que foi lançada sobre mim. Restaura o fluxo do que me pertence. Não precisa repetir várias vezes. Uma vez é suficiente se você a disser de verdade. Se a disser daquele lugar interior onde não há dúvida nem ansiedade, mas simplesmente a certeza tranquila de alguém que sabe o que está fazendo e confia no processo. Essa certeza tranquila é uma das chaves. Volte a ela se sentir que está escorregando. Agora tampe o frasco. Cubra-o com a tampa, ou, se não tiver tampa, com papel toalha preso com um elástico. Leve-o a um lugar da casa onde não receba luz direta durante os primeiros 3 dias. Pode ser dentro de um armário, embaixo de uma cama, em uma gaveta. O vinagre não precisa de escuridão para funcionar como ingrediente físico, mas o ritual precisa de silêncio.
Precisa que não seja visto, que não seja movido, que não seja comentado. Esses 3 primeiros dias são o período de carga, o momento em que a intenção que você colocou nele se assenta e se estabiliza. No 4º dia, tire o frasco, abra-o e use uma pequena quantidade de vinagre das seguintes maneiras. Pegue um pano limpo, um trapo que você use só para isso, e umedeça-o com o vinagre do frasco. Com esse pano, passe pelos umbrais da sua casa. O umbral da porta principal é o mais importante. Passe o pano molhado em vinagre pelos 2 lados da moldura, pela parte inferior do chão, pelo próprio batente. Esse umbral é o ponto de entrada. É onde a energia do exterior encontra a energia do interior. Quando você o limpa com vinagre e intenção, está colocando uma barreira. Não uma barreira de medo, mas uma barreira de clareza. O que vier com bloqueio, com inveja, com peso, não vai poder cruzar da mesma maneira. Depois dos umbrais, pegue uma pequena quantidade de vinagre na palma da sua mão direita e esfregue ambas as mãos entre si, como se estivesse lavando as mãos, mas com esse vinagre e com essa intenção. As mãos são os instrumentos com os quais você dá e recebe. São o ponto de contato entre você e o mundo. Quando as limpa com vinagre ritual, está limpando também a capacidade de receber. Está tirando a camada invisível que impede que o bem chegue a você. Deixe secar sozinho. Não as enxague. O vinagre na sua pele continuará trabalhando enquanto seca. Se você tem um negócio ou um espaço de trabalho, leve um pouco de vinagre em um frasco pequeno e passe um pano úmido com ele pela entrada desse espaço. Apenas a entrada. Não precisa limpar todo o local. A entrada é suficiente porque é o umbral por onde entram os clientes, as oportunidades, o dinheiro. Quando esse umbral está limpo, quando a energia de bloqueio que alguém colocou ali se dissolve, o fluxo natural se retoma. Para os dias seguintes, a partir do 4º dia e durante os próximos 9 dias, faça isso toda manhã antes de sair de casa. Despeje algumas gotas de vinagre do frasco em um copo com água. Não para beber, apenas para tê-lo por perto enquanto se prepara para o dia. Deixe esse copo no seu quarto ou no banheiro enquanto se arruma. O aroma do vinagre na água, sutil como é nessa diluição, trabalha sobre o espaço, dissolve o que fica da noite, o que se acumula nos sonhos, o que chega de fora e fica grudado sem que você o convide. Quando sair de casa, antes de cruzar o umbral, pare um segundo, apenas um segundo, respire e diga para si mesmo, sem necessidade de que ninguém escute: saio limpo, o que é meu me encontra. Não é uma prece, não é um feitiço, é uma declaração de estado. É a mente se colocando de acordo com o trabalho que o vinagre está fazendo no campo invisível. Se em algum momento do dia, no trabalho ou na rua, você sentir que a energia fica pesada, que alguém lhe transmite algo com o qual não quer ficar, que uma conversa difícil lhe deixa um resíduo incômodo, procure um banheiro, lave as mãos com água e, se puder, acrescente mentalmente a intenção de que com a água vai embora também o que não era seu. É um gesto simples, mas feito com consciência, com aquela simplicidade prática que os mestres sempre preferiram aos rituais complicados, tem um efeito real e acumulativo. Se este conhecimento ressoa com você, se você sente que esses vídeos de sabedoria ancestral lhe dão o que busca, inscreva-se neste canal agora. Aqui compartilhamos toda semana práticas antigas e concretas que mudam vidas. Inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhum. Desde os primeiros dias após começar o ritual, você vai notar sinais de que o trabalho está operando. É importante que os reconheça quando chegarem, que não os deixe passar pensando que são coincidências ou casualidades, porque a mente treinada no ceticismo tem essa tendência a reduzir as mudanças ao ordinário, exatamente no momento em que as mudanças começam. O primeiro sinal costuma ser uma sensação de leveza. Esse peso invisível que você carregava, essa pressão no peito que não tinha nome concreto, começa a se afrouxar, não de repente.
como se alguém fosse tirando camadas de algo que estava sobre você sem que o tivesse pedido. Você acorda com um pouco mais de energia do que o habitual. O dia se sente menos carregado. Há algo que respira melhor em você, embora não possa dizer exatamente o que. Depois começam as coincidências. Os mestres não as chamavam de coincidências. As chamavam de sinais de alinhamento. Quando o bloqueio se dissolve, quando o campo energético se limpa, as coisas que estavam destinadas a chegar, mas que encontravam essa barreira invisível, começam a encontrar o caminho. Uma ligação de alguém com quem fazia tempo que não falava e que traz algo que você precisava. Uma oportunidade que aparece de uma direção que não esperava. Uma conversa casual que resulta ser exatamente a conexão que você precisava. Pequenas coisas que se resolvem sozinhas quando há muito tempo estavam emperradas. Não as ignore. Reconheça-as. Agradeça-as internamente, não com grandes palavras nem com gestos, mas com aquela nota silenciosa de quem sabe que o fluxo está retornando. Essa nota de reconhecimento é em si mesma uma forma de colaboração com o processo. Também é muito comum, durante os dias em que dura o ritual, ter sonhos diferentes dos habituais. Sonhos com água que corre limpa, com espaços abertos, com caminhos desimpedidos, com luz que chega de uma janela que antes estava fechada. Os mestres que transmitiram esse conhecimento prestavam muita atenção aos sonhos durante os períodos de limpeza, porque os sonhos são a forma como a mente profunda processa o que está ocorrendo no campo invisível. Quando os sonhos mudam, quando em vez de cenas carregadas ou pesadas, começam a aparecer imagens de abertura e clareza, é uma confirmação de que o trabalho está atuando nos níveis mais profundos. E em algum momento, normalmente entre o 5º e o 10º dia, ocorre algo concreto, algo que não pode ser explicado simplesmente como uma casualidade, porque é específico demais, oportuno demais, exato demais. Uma notícia que não esperava e que é boa, um dinheiro que chega de onde não esperava e no momento em que mais precisava. Uma porta que há tempo estava fechada que de repente se abre, não porque você tenha feito algo diferente, mas porque o obstáculo invisível que a bloqueava já não está. Esse é o momento em que você sabe que a sorte retornou, não toda de uma vez, não de maneira extraordinária e espetacular, porque a vida real não funciona assim e os mestres sempre foram honestos sobre isso, mas da maneira em que funciona o que é real e duradouro, de forma gradual, constante, acumulativa. O que retorna chega para ficar porque o bloqueio que o detinha já não existe. E agora chegamos ao segredo que prometi no início, o que marcou a diferença na vida de Miriam, e que os mestres que transmitiram esse conhecimento sempre guardaram com especial cuidado, não porque quisessem ocultá-lo, mas porque sabiam que entregá-lo sem o contexto adequado era como dar a alguém uma chave sem dizer para qual fechadura é. O ritual dissolve o bloqueio. O ritual corta a energia de inveja. O ritual restaura o fluxo. Mas há uma condição para que a abundância que começa a chegar fique e continue crescendo. Uma condição que não está no vinagre nem em nenhum ingrediente. Está em você. E essa condição é compartilhar. Não se trata de dar tudo o que você tem. Não se trata de se sacrificar nem de se esvaziar para encher os outros. Trata-se de algo muito mais simples e mais poderoso ao mesmo tempo. Quando o dinheiro começar a se mover, quando as portas começarem a se abrir, quando notar que o fluxo está se retomando, separe uma pequena parte, o que puder sem que lhe custe mais do que pode dar, e dê a alguém que realmente precise. Um gesto para uma criança, uma pequena ajuda a uma pessoa mais velha, um momento de generosidade para alguém que está passando pelo que você passou. Não importa a quantidade. O que importa é que saia de você de verdade, que não seja um gesto mecânico, nem uma obrigação que você cumpre para ativar um mecanismo. Os mestres eram muito claros neste ponto, porque conheciam a diferença entre um ato de dar que nasce do coração e um que nasce do cálculo.
O primeiro ativa algo. O segundo é simplesmente um movimento de dinheiro. A razão desta condição não é moral nem religiosa em nenhum sentido convencional. É uma observação do comportamento da energia que os sábios fizeram durante séculos e que se sustenta com uma consistência que não deixa dúvidas. A abundância funciona como a água. Precisa circular para se manter viva. A água que estagna apodrece. A que flui se renova constantemente, se oxigena, se limpa, leva a vida aonde vai. Se você retém o que chega, se o acumula por medo de que acabe, se o guarda com tanta força que não deixa nada sair, ele estagna, e o que estagna para de crescer. Mas se o deixar circular, se permitir que uma parte do que chega a você continue seu movimento em direção aonde é necessário, volta. Volta de formas que às vezes você não pode prever nem planejar. Volta com mais força do que tinha quando saiu. Volta, porque o universo, se é que podemos chamá-lo assim sem cair em palavras grandes demais, responde ao movimento com movimento e à abertura com abertura. Os mestres que transmitiram esse conhecimento através das gerações viam essa lei operar na vida das pessoas e a ensinavam como o mais prático que podiam ensinar. Não como uma bela ideia, mas como uma instrução concreta. Dê uma parte do que chega. Dê com o coração, não com o cálculo. E observe o que acontece nos meses seguintes. E há algo mais que faz parte deste segredo. Algo que talvez seja o mais importante de tudo, embora seja também o que mais se passa por alto, porque parece simples demais para ter o peso que tem. Honre a pessoa mais velha que o criou, sua mãe, se estiver viva, sua avó, se foi ela quem lhe deu o que uma mãe dá. Quem quer que tenha sido essa figura em sua vida que o sustentou quando você era pequeno ou pequena e não podia se sustentar sozinho. Não importa como foi esse relacionamento. Não importa se foi uma mãe difícil, se houve distância, se há feridas que ainda não se fecharam completamente. Não importa se o relacionamento é complicado ou se há coisas por resolver entre vocês. A ação que se pede de você não é que resolva tudo. É simplesmente que faça um gesto, que a ligue, que a visite se puder, que lhe leve algo pequeno, um detalhe que diga que você pensa nela, que lhe diga, com ou sem palavras, conforme o que sua história permita, que ela está presente para você. Os mestres que transmitiram esse conhecimento eram muito precisos sobre isso. Não o ensinavam como uma obrigação emocional, nem como uma reparação de vínculos rompidos. Ensinavam como uma chave, como o ato que desbloqueia uma corrente que nenhum ritual pode igualar sozinho. A corrente de bênção que vem de quem lhe deu a vida, que flui para baixo através das gerações quando o vínculo é honrado, e que se interrompe ou se enfraquece quando esse vínculo é ignorado, negligenciado ou abandonado. Há famílias que parecem ter sempre sorte, sempre prosperidade, sempre saúde, sempre aquela capacidade de se levantar quando caem e de encontrar o caminho quando se perdem. E há famílias que lutam a vida toda sem avançar, que repetem os mesmos ciclos de dificuldade de geração em geração. Os mestres que observaram isso durante muito tempo, que viram famílias e histórias suficientes para reconhecer os padrões, encontraram uma diferença constante entre umas e outras. Não era o dinheiro com que começavam, não era a educação nem as oportunidades. Era como tratavam seus mais velhos, como tratavam suas mães, suas avós, as pessoas que antes deles carregaram o peso de construir algo de onde eles pudessem começar. O filho ou a filha que honra sua mãe, que a visita, que lhe leva um presente pequeno quando recebe, que a liga apenas para saber como está, sem esperar nada em troca, que lhe dedica um tempo que não tem preço porque não tem cálculo. Esse filho ou essa filha tem uma proteção que não se compra em nenhum mercado e não se aprende em nenhum livro. É uma bênção que se ativa, uma corrente que flui, uma força que sustenta de maneiras que às vezes não se veem,
mas que se sentem quando a vida aperta e algo, sem que você possa explicar exatamente o que, o sustenta. Não precisa fazer grandes gestos. Não precisa gastar dinheiro que não tem. Uma ligação de 10 minutos. Uma visita inesperada. Um abraço que ela não esperava. Isso é suficiente para ativar algo que tem mais peso do que qualquer ritual. E quando o ritual e esse gesto se combinam, quando o vinagre está fazendo seu trabalho de dissolver bloqueios, e ao mesmo tempo você está ativando essa corrente de gratidão e de honra para com quem lhe deu a vida, o resultado é algo que Miriam descreveu com uma única palavra quando lhe perguntaram como se sentia algumas semanas depois de tê-lo feito. Miriam preparou o ritual, seguiu os passos com a seriedade e a atenção que mereciam. Limpou os umbrais de sua oficina com vinagre e com intenção. Lavou as mãos toda manhã com aquela declaração silenciosa de abertura. E quando chegou o primeiro sinal, quando uma de suas clientes mais antigas ligou do nada para fazer um pedido grande, Miriam fez algo que havia adiado por muito tempo. Subiu em um ônibus uma tarde e foi ver sua mãe, que morava a 1 hora de distância e a quem há meses visitava apenas por obrigação, apenas quando a ocasião o exigia. Naquela tarde, não havia nenhuma ocasião especial. Não era aniversário de ninguém. Não havia nenhuma necessidade urgente. Miriam chegou com algumas flores e com a única intenção de estar presente. Passaram a tarde juntas de uma maneira que não o faziam há muito tempo. Falaram de coisas que há anos não mencionavam. Riram de memórias que Miriam havia esquecido que tinha. E quando foi embora naquela noite e caminhou em direção ao ponto de ônibus na escuridão da rua, sentiu algo que não sabia que lhe faltava. Aquela classe de paz que não vem de as circunstâncias serem perfeitas, mas de algo em seu interior estar bem colocado. Algo que estava torto havia se endireitado. Na semana seguinte, a oficina recebeu 3 pedidos de uma vez. 2 deles de pessoas que nunca haviam trabalhado com ela e que chegaram por indicação de alguém que Miriam não conseguia identificar com exatidão. Seu companheiro, sem que houvesse havido nenhuma conversa, sem que Miriam tivesse feito nenhum movimento especial, começou a recuperar aquela presença calorosa que havia perdido meses atrás. Como se o distanciamento tivesse sido um efeito do mesmo bloqueio que agora se dissolvia, como se o gelo que o separava tivesse derretido sozinho ao se retirar o que o alimentava. O mês seguinte foi o melhor que Miriam havia tido em vários anos. E quando fala sobre esse período, quando o descreve para quem lhe pergunta o que fez, sempre diz a mesma coisa. Não foi apenas o vinagre. Foi o vinagre mais o gesto para com sua mãe, mais a generosidade quando o bem começou a chegar. Essa combinação é o que os mestres sempre ensinaram e é imbatível. Agora você também a tem. Tem o ritual, tem o elemento central, tem os passos, tem o segredo que faz a diferença entre os que fazem essas práticas e não veem resultados duradouros e os que as fazem e veem sua vida se transformar de maneira real e permanente. Antes de ir preparar seu vinagre, há algumas coisas importantes que você precisa ter em conta. Não porque sejam restrições difíceis de cumprir, mas porque são parte do conhecimento. São as condições que os mestres sempre incluíam quando transmitiam essa prática e que fazem a diferença entre fazer, lá, bem, e fazer, lá, por fazer. A primeira, não faça este ritual com ansiedade. Não o faça a partir da urgência nem do medo. O vinagre está preparado para dissolver e atrair, mas se enquanto usa, você está pensando constantemente em por que ainda não chega o que espera, em quanto tempo vai demorar, na pressão que tem, na escassez que sente, essa vibração de urgência cria uma resistência que interfere no processo. É como querer que a água corra mais rápido empurrando-a. Não funciona assim. Use-o com calma, com aquela certeza tranquila de quem sabe que o que é seu já está em movimento em direção a ele.
Essa certeza não é autoilusão. É simplesmente o estado mental correto para colaborar com o processo em vez de obstaculizá-lo. A segunda, e isso é crucial, não conte a ninguém que está fazendo este ritual. A ninguém. Nem ao seu companheiro, nem aos seus filhos, nem à sua melhor amiga, nem à pessoa em quem mais confia. Não porque precise ocultá-lo por vergonha, mas porque este tipo de trabalho se potencializa no silêncio e se enfraquece quando é exposto. Os mestres eram muito insistentes nisso. O que se compartilha antes de estar completo perde algo. A intenção que se guarda dentro trabalha com mais força do que a que se dispersa em conversas. Quando o processo estiver terminado, quando as mudanças forem evidentes e permanentes, você pode falar dele se quiser. Mas enquanto estiver em curso, guarde para você. A terceira. Se nos primeiros dias você sentir que as coisas se complicam um pouco mais antes de melhorar, não se assuste e não abandone. Os mestres alertavam sobre isso sempre porque é uma das etapas mais comuns do processo e também a que faz com que mais pessoas abandonem exatamente antes de a mudança chegar. Quando o bloqueio começa a se mover, quando a energia densa que alguém colocou no seu caminho começa a se dissolver, há um período breve em que essa energia resiste antes de ceder. Pode se manifestar como um dia difícil, como uma situação que se complica de maneira inesperada, como sonhos agitados, como uma sensação passageira de que algo está agitado. É normal. É o sinal de que o processo está trabalhando nos níveis mais profundos. Continue em frente. A resistência sempre precede a abertura. E a quarta, a mais importante de todas. A fé não vem em nenhum frasco. Não está no vinagre nem em nenhum ingrediente físico. Está em você. Sem ela, os demais elementos são simplesmente um líquido ácido em um recipiente de vidro. Com ela são algo completamente diferente. São a intenção feita matéria. São o ato consciente de restauração que os mestres sempre ensinaram que era a verdadeira natureza desses trabalhos. Não magia, não superstição. Um ato consciente de intenção, ordem e abertura, realizado com fé de que a ordem natural, da qual você faz parte, pode ser restaurada quando você a pede da maneira correta. Agora você já tem tudo o que precisa. O elemento, os passos, os sinais que reconhecerá quando o ritual estiver trabalhando, o segredo que faz com que a abundância não apenas chegue, mas fique, e as condições que os mestres sempre incluíram como parte do conhecimento completo, não como enfeites, mas como partes essenciais do mesmo. Sua sorte não desapareceu para sempre. Não foi embora porque você seja menos do que os outros, nem porque mereça menos, nem porque a vida tenha decidido lhe virar as costas sem razão. Roubaram a sua sorte. Alguém, com inveja ou sem querer, colocou um peso no seu caminho. E o que alguém colocou sobre você pode ser dissolvido. O que alguém bloqueou pode voltar a se abrir. O que era seu pode retornar a você. O vinagre que você tem na sua cozinha, esse líquido humilde e antigo que acompanhou a humanidade durante milênios, é a ferramenta que os mestres escolheram precisamente por sua acessibilidade e por seu poder real de dissolver e limpar. Use-o com intenção. Use-o com calma. Use-o com aquela fé tranquila de quem sabe que está colocando em movimento algo que tem mais profundidade do que o que se vê na superfície. Se você sente que esta informação chegou a você no momento exato em que precisava, escreva agora mesmo nos comentários: minha sorte retorna. Nada pode detê-la. Escreva com toda a sua convicção, porque essa declaração é o selo final do processo que hoje você começou. Inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo com alguém que você sinta que precisa, porque às vezes o ato mais generoso que você pode fazer é colocar nas mãos de outro o conhecimento que pode mudar sua vida.